A palavra de Deus que nós vamos meditar nesta noite, no dia de hoje, está no Evangelho de João, no capítulo 1, onde nós vamos falar sobre Jesus Cristo, a verdadeira luz, a qual foi rejeitada e recebida. Capítulo 1 de João nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Maravilhosa palavra, meus amados, meus queridos irmãos, aonde nos mostra que Jesus estava com Deus desde o princípio da criação do mundo, onde Deus ele criou os firmamentos, criou os céus, criou a terra, fez divisão entre a terra e as águas, e a palavra diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui a palavra já nos dá a certeza de que Jesus estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito na sua presença. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Desde o princípio já, quando Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas, ele já estava com o seu Filho unigênito, que era Jesus Cristo, o qual era a luz dos homens, o qual Deus já sabia que um dia haveria de vir a este mundo, para que ele fosse a luz para nós que estávamos em trevas. E a palavra vai dizer: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Já está falando, que de Jesus aqui na terra, quando desceu a este mundo, ele veio resplandecer no meio das trevas, mas as trevas não a compreenderam. A palavra diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, que testificasse da luz. João ele veio, antecedeu a Jesus Cristo para testemunhar, que haveria de vir aquele no qual todos os que nele crescem receberiam a salvação. Tanto é que quando Jesus ele foi até o Jordão para ser batizado, o próprio João Batista ele diz que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, mas mesmo assim Jesus ele tem falado que ele também teria que ser batizado por João, porque ele também teria que cumprir aqui na terra o propósito dele, Mostrou que todos nós precisamos descer as águas, Jesus ele veio, se tornou homem. A palavra de Deus ela vai nos dizer que ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. E estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra nos diz que Jesus, a luz verdadeira que ilumina todo homem, ele veio a este mundo. A palavra nos confirma isso, em que Jesus veio como sendo homem, e ele veio para os seus. Deus, ele sempre teve o povo de Israel como o seu povo, e hoje nós vemos que Israel ainda não reconheceu Jesus como sendo o Messias.
Eles ainda esperam que o Messias está por vir. E por isso que a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas aqui a palavra de Deus diz que a todos os que receberem a Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Amados, nós ouvimos muitos falarem, todos são filhos de Deus. Não, todos não. Todos são criaturas de Deus. Somente se tornam filhos de Deus aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Não basta nós somente crer em Cristo Jesus para nos tornarmos filhos de Deus, mas sim fazer a vontade de Deus, andar nos seus caminhos, seguir aquilo que Ele tem nos ensinado. Quando os discípulos vieram até Jesus falando: a tua mãe, os teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Jesus, ele deixou muito claro: os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas até creem em Cristo Jesus, e por crerem em Cristo Jesus, eles acham que já são filhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que fazem a vontade de Deus que são irmãos de Cristo. Então nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus quando nós cremos e quando nós fizemos a vontade do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? E a palavra vai dizer no versículo 14 do capítulo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É mais uma confirmação de que Cristo, ele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Cristo estava com Deus e ele é Deus. Está dizendo que aqui o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Cristo, ele habitou entre nós. Meus amados, nós falamos entre nós, mas foi há 2000 anos atrás, quando ele habitou entre os homens. E hoje ele ainda habita em nós, porque quando ele foi a Deus, quando ele foi assunto ao céu, ele falou: eu irei ao meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador, enviado da parte de Deus. Glória a Deus. E ele hoje, através do Espírito Santo, ele ainda habita entre nós. Ele ainda é um Deus que é a luz do mundo, né? Nós vivemos num mundo de trevas, num mundo onde jaz do maligno, mas todo aquele que recebe a Cristo recebe a luz, e aquele que está em Cristo está na luz. Mesmo que o mundo está em trevas, mas você, meu amado irmão, você tem a luz de Cristo, e o Senhor é o mesmo que te guarda, que te guia, que te protege aonde você estiver. Você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Por isso, meus amados, nesta noite, esta palavra de Deus para a sua vida: não basta você crer. Você que talvez acha que é filho de Deus somente porque você crê no Filho unigênito de Deus, em Jesus Cristo, você tem que saber que se você não fizer a vontade de Deus, você não será reconhecido como filho de Deus. Para você ter o seu nome escrito no livro da vida, você tem que crer no Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo, mas tem que fazer a vontade dele. Porque o próprio Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E para nós seguir a Cristo,
nós temos que fazer a vontade dele, porque se ele nos pede algo para nós fazermos, para nós deixarmos, se nós não quisermos fazer aquilo que Cristo nos pede, nós não estamos debaixo da vontade de Deus. E naquele dia o Senhor vai falar para aqueles que chegarem na sua presença, que vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios. Mas o Senhor vai dizer: afasta de mim, porque eu não vos conheço. Porque aquele que não faz a vontade de Deus, Deus não o reconhece como filho. Porque se nós queremos ser filhos de Deus, se nós queremos receber a vida eterna em Cristo Jesus, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Amém, meus queridos? Que esta palavra possa ter tocado no teu coração. Se você está fazendo algo que não está na vontade de Deus, que você possa reconhecer que precisa de misericórdia, de perdão e voltar a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não adianta você dizer que crê em Cristo Jesus, que você o aceitou, mas você permanecer nas práticas mundanas, no adultério, você cobiçando as coisas do teu próximo, aquilo que o teu irmão tem, você está cobiçando, você quer, você tem uma cobiça, às vezes nos bens que o próximo tem. Às vezes você pode dizer: eu creio em Cristo Jesus, mas você vive numa vida cheia de lascívia, você vive numa vida cheia de vaidades, você vive num mundo onde você vê as coisas do mundo e aquilo te atrai e você faz aquilo pensando que não tem nada a ver, que Deus não se importa com isso, que Deus é amor, que Ele te aceita da maneira que você é e que você não precisa mudar em nada. Não, meu irmão, você está se enganando. Deus não é somente amor. Deus tem zelo pela tua vida. Deus quer que você se santifique, porque se você não se santificar, a ira de Deus vai estar sobre a sua vida. Talvez a ira de Deus hoje não se manifeste como no tempo da lei, onde o povo pecava e no mesmo instante Deus descia com o seu poder e exterminava aqueles que estavam no pecado. Hoje não, nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo e isso parece que as pessoas estão deixando acumular o pecado porque estão pensando que Deus aceita da maneira que você é. Mas não, se você não fazer a vontade de Deus, você não é irmão de Jesus, você não é filho de Deus, e naquele dia a ira do Senhor vai estar sobre a sua vida. Por isso, meus amados, hoje é dia de nós nos consertarmos, aquele que precisa de conserto, é dia de pedir perdão, aquele que precisa ser perdoado. Todos nós precisamos ser perdoados, todos nós temos que reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, para que o Senhor venha nos justificar. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 19, a palavra vai nos dizer no versículo 15: da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A palavra aqui está dizendo que Deus é um Deus em que Ele vai reger com vara de ferro. Muitos pregam somente o amor de Deus. Deus é amor? Deus é amor, mas Deus também é justiça, e Ele vai ferir com vara de ferro aqueles que não fizerem a vontade dEle. A palavra diz que Deus não quer que nenhum dos seus se percam. Quando Deus Ele corrige alguém, é porque Ele ama. E se talvez hoje você está dizendo: é uma palavra dura para mim, pode até ser, mas esta é uma certeza de que Deus te ama e Ele quer que você se converta aos seus caminhos.
para que você não venha perder a sua salvação, para que naquele grande dia o Senhor não venha dizer: afasta-te de mim, pois eu não vos conheço. Você pode estar afastado da presença de Deus, talvez, dizendo que tenha se afastado porque alguém tem te ferido, tem te ofendido. Você pode talvez estar fora da presença de Deus por algum motivo, mas eu quero dizer para ti, é melhor que você entre no reino de Deus sendo humilhado pelos outros, ofendido pelos outros, do que você ir para o inferno sendo aplaudido, sendo exaltado pelo homem. Talvez você tenha deixado de fazer a vontade de Deus, porque você pode dizer: eu sirvo a Deus, eu me afastei porque enquanto eu servia a Deus, Deus não me dava as coisas, eu vivia na pobreza, e então eu me afastei porque eu vendo pessoas do mundo prosperar, eu olhei para estas coisas. E eu quero dizer para você, meu amado, é melhor você entrar no reino de Deus tendo somente o necessário para viver nesta vida, mas lá na eternidade você vai ter todas as coisas. É um lugar onde não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter fome, do que você viver nessa vida com toda a fartura que o mundo pode te oferecer, com todos os banquetes que o mundo te oferece, você ir para o inferno. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. A nossa vida aqui é tão curta. Muitos passam 60 anos, 80 anos nesta terra e trocam esse curto tempo por uma eternidade lá no céu. Muitos trocam aqui, deixam de fazer a vontade de Deus para andar conforme a concupiscência da carne, trocam uma eternidade por um tempo tão curto, que é um tempo que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Que esta palavra, meus irmãos, possa permanecer no vosso coração. A palavra de Deus diz para nós examinarmos tudo o que é falado, reter o que é bom para nós. O problema é que muitos retêm o bom, que eles retêm é aquilo que o mundo aqui oferece, a terra que tem para oferecer. Mas o bom que nós temos que reter para a nossa vida é uma vida eterna, é buscar fazer a vontade de Deus, é nos renunciarmos a nós mesmos e fazermos a vontade do Rei Todo-Poderoso, o Eterno, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus, que Deus venha abençoar a cada um nesta vida. Guarde essa palavra no seu coração, guarde ela, medite nela, busque fazer a vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer por esta palavra, que Deus possa abençoar a sua vida. Maravilhoso e soberano Pai, diante da tua presença, Senhor, eu te agradeço por mais um dia em que o Senhor tem falado conosco, Pai, que o Senhor tem renovado sobre nós, ó Deus, o teu poder, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, Pai. Deus, que todos aqueles que têm ouvido esta palavra possam receber ao Senhor, ó Deus, para que possam serem feitos filhos de Deus aos que creem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, venha abençoando, Senhor, ó Deus amado, a cada um, a cada vida, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade, e que habite em nós o Espírito Santo do Senhor. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus.